Last 2, Jack PS Club Fee. E nesse vídeo vou tentar responder a seguinte pergunta: CPTS-11 ainda tem salvação? Pois bem, para deixar o vídeo um pouquinho aqui mais leve, eu vou começar falando dos pontos positivos do fundo. Então, o primeiro ponto positivo aqui é um fundo antigo, acho que são 8 anos de história, e não tenho me lembro de registro de waves ou default nesse meio tempo. E a maioria são CRIs bem tranquilos. A maioria, muitos deles têm indo como devedor fundos imobiliários. A diversificação para o fundo eu considero também como bem tranquilo, ainda mais por ser um fundo high grade. Dá para aguentar alguns desaforos, algumas posições um pouquinho maiores. O relatório gerencial ele possui bastante informação, muita informação mesmo, talvez até demais. Talvez o gestor peque um pouco na disposição dessas informações. Eles colocam muita informação ali sobre a indústria de fundos imobiliários, e isso eu acho que deveria ser mais como um anexo, que acaba que muita informação importante acaba ficando perdida dentro do relatório gerencial. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, dificuldade entre aspas, né, mais ou menos, para encontrar DRE. É o tipo de coisa básica, né, que deveria estar bem lá em cima no topo do relatório gerencial, acaba que está no meio lá, entre um monte de informação. Outra coisa importante falar sobre a Capitânia, é uma gestora muito ativa mesmo, algo é um pouco raro de ver em fundos de papel assim, não só no CPTS-11, mas em vários fundos da casa, inclusive fundos abertos, eles buscam operações diferentes, buscam ganhar ganho de capital com operações, vários tipos de operações. Ficou muito famoso alguns casos aí que eles de encerrar certos fundos para liquidar e ganhar ganho de capital com isso. Não vou lembrar de se teve algum envolvendo o CPTS que deu ganho para CPTS-11. Não vou conseguir lembrar desse detalhe. Com relação a carteira aqui de CPTS-11, aos segmentos investidos, como eu disse, é bem tranquilo. Ainda mais que há muitos fundos imobiliários como devedor aqui nessa parte da carteira. E como eu já disse em outras oportunidades, é excelente você ter FIIs como devedores. Por quê? Porque você tem acesso fácil aos dados desses devedores, no caso dos FIIs, através dos relatórios gerenciais. Eles possuem uma alavancagem limitada, em tese, né? Tem alguns fundos que estão muito alavancados. Às vezes tem mais dificuldade em se alavancar e acabar se enrolando. Geralmente a alavancagem é feita no começo, na originação das aquisições, o que já dá uma limitação no quanto eles podem se alavancar. São os fundos de imobiliários geram muito caixa também. E tem um artifício que não é muito bom ser utilizado, mas ainda assim é um artifício, que em último caso eles podem fazer uma emissão abaixo do VIP, em casos extremos. E assim liquidando com parte da dívida. Inclusive é algo que Rect 11 já fez acho que mais de uma vez. Estava bem apertada e fez uma emissãozinha abaixo patrimonial. O abaixo cotista xinga, esperneia, mas a verdade é que é melhor do que ter a dívida executada e o fundo perder o ativo, né? Então, isso é um ponto aqui legal do CPTS-11, é ter vários FIIs como devedores. Não isso aqui, não estou falando isso aqui dessa parte aqui de FIIs, não. Dentro dessa parte aqui, vários fundos, vários devedores, CRs tem como devedor FIIs. Isso é algo que, inclusive, está aqui no. Não vou conseguir achar aqui no relatório gerencial. Como eu disse, é um relatório gerencial muito grande. Prosseguindo aqui, na parte dos indexadores. E aqui é onde é que começa a aparecer os problemas. Aparecer os problemas entre aspas, né? Que eu já fiz um outro vídeo. Esse aqui é a continuação. E no primeiro vídeo eu comentei sobre dois problemas do fundo já. No caso, a alavancagem burra que o fundo faz e o giro excessivo da carteira.
Mas você pode prosseguir aqui e depois você vê esse vídeo e vê o outro, e aí você pode auxiliar suas decisões. Então, esse aqui é o nosso terceiro problema, na verdade, que eu considero essa taxa de aquisição dos CRIs muito baixa, pelo menos no meu perfil de risco. Isso aqui, na verdade, é mais como se fosse uma consequência da carteira bem high grade que ele possui. Aqui está com uma taxa de aquisição de PCA mais 6,56, que eu considero que não dá um spread legal sobre as taxas do Tesouro Direto, as taxas TDI e PCA. Enquanto as taxas de administração, será se elas são compatíveis com essa taxa média dos CRIs? Mas bem, para verificar isso, você teria duas opções. Você poderia procurar aqui no relatório gerencial. Mas como eu já disse, é um relatório muito extenso. Talvez seja difícil encontrar. Eu não sei se está ali no topo ou se está em algum lugar mais embaixo. Ainda assim, um jeito mais fácil ainda é você utilizar a minha planilha para fundos de papel. Aqui no caso, nesse print aqui, ele está na aba raio-x, raio-x FIIs. Para você selecionar o fundo, você vai aqui apenas na célula B1 e aqui você faz a troca. E imediatamente você já tem os vários dados de, de muitos fundos imobiliários. Aqui na casa aqui do CPTS11, a gente tem que a taxa de administração é de 1,05 e sem taxa de performance. Além de várias outras informações aqui que eu estou disponibilizando, como o nível de risco, regime de distribuição, os segmentos, os indexadores da carteira. E dá muito trabalho manter essa planilha atualizada. Então peço a vocês que curtam, se inscrevam e compartilhem o canal. Assim eu consigo me dedicar 100% ao canal, não só ao canal, né? A essas planilhas aqui, ao meu livro. E sobre essa taxa aqui, de 1,05, sem taxa de performance, posso dizer que ela até que está ok. Pode ser um pouco menor diante dessa taxa de aquisição aqui. Em fundos de papel CRI High Grade, eu gosto de ver algo como 0,80, entre 0,80 e 0,90, para mim ser como ideal. Ainda mais com fundos gigantescos como esse, que já conseguiu diluir vários custos fixos. Prosseguindo aqui, outro problema no CPTS11 é essa carteira aqui de CRI de FIIs gigantesca que ele carrega. É quase um terço do PL está em FIIs. E é um monte de fundo aqui que eu não faço nem ideia. Acho que ali no final tem um glossáriozinho bem simples falando do que se trata, mas aqui se não dá para você ter uma noção legal de se são projetos em desenvolvimento, se são fundos já pagando. É complicado. Também tem aqui vários fundos aqui que eu reconheço. Por exemplo, esse aqui é o fundo de shopping da Capitânia. Tem esse aqui é a JF11. Estou enganado, tem uma certa ligação com a Capitânia. Não sei se eles fazem a gestão, se é cogestão, se foi estruturado. Tem esse CPLG11 aqui, isso também acho que é um fundo de logística da Capitânia. Ou seja, a velha e boa a ancoragem. Infelizmente é o fundo utilizando o dinheiro do cotista para outros fins. E aqui o pior de tudo, nessa carteira de FIIs CPTS11, é que ela é majoritariamente composta por fundos de tijolos. O que é ainda pior. Já não acho muito legal fundos de papel ficar carregando outros tipos de papel. Aqui acho que é pior ainda. É um fundo, em tese, né? Eu acho que são um fundo de papel carregando fundos de tijolos. É pior ainda. Continuando aqui, outro ponto que a gente precisa saber sobre CPTS11 é o que eles vão fazer com os CRIs do XPPR11 que eles compraram. Você sabe? Eu não sei também não. Os CRIs em si, eles até que se enquadram
sobre no perfil do fundo, né? Que carrega muitos CRIs cujo devedor é um fundo imobiliário, mas ainda assim vocês precisam se perguntar do porquê que fizeram essa compra, por que o CPTS fez essa compra tão expressiva desses títulos de dívida do XPPR11. Eu acho que com certeza eles têm algum outro interesse por trás disso, não é apenas compor a locação. Eles devem estar pretendendo fazer alguma coisa. E talvez ela tenha até respondido, mas como não é um fundo que eu acompanho assim tão de perto assim para ver lives e tal, de todo o relatório gerencial, eu não sei te responder se o gestor já deu uma declaração do porquê que eles compraram tanto essa posição da DILT PPR11 e do que eles pretendem fazer. Até porque o XPPR11 e o ativo comprado junto dele, não acho que faça muito sentido carregar ele com a dívida que possui. Então, como é que é? Ele está capitão, talvez está comprando isso aí já com a ideia de pré-pagar e com isso ter um bom lucro nesse pré-pagamento ou vender essa dívida. Eu não sei responder vocês. Talvez seja com esse pré-pagamento, até talvez tenha uma boa finalidade, tenha um bom ganho aí. Mas, sinceramente, eu não tenho condições de avaliar essa posição que o fundo montou em XPPR11 e se é a melhor coisa que eles tinham para fazer. E lembrando que tem aquela assembleia para liquidar XPPR11, esse imóvel aqui, no caso, iria para um fundo de lajes corporativos da Capitânia. Ou seja, a Capitânia está tentando entrar em fundos de tijolos. Já tivemos aqui o de shopping, o de logística, agora de lajes corporativas. E talvez, né, eles estejam utilizando o maior fundo da casa para facilitar a construção desse fundo de laje. Então, agora voltando à pergunta inicial do vídeo, CPTS ainda tem salvação? Pois bem, esse é um fundo que não faz parte do meu perfil de risco. Eu acho a remuneração dele baixa demais. Em resumo, é tranquilo demais para mim. Eu não gosto muito de fundos high grade, porque eu me encontro na fase de acumulação de capital, de crescimento de capital, na acumulação, então acredito que eu busco mais retorno nessa fase. Eu acredito que quem está na fase já de fruição, que tenha mais esse interesse de fundos high grade, né, de apenas rentabilizar o patrimônio construído. Mas como no meu caso eu tenho intenção de construir o patrimônio, não acho que se encaixe muito bem no meu perfil de risco. Prefiro fundos mais com uma pegada ou middle risk a high yield, pelo menos no momento atual. Além disso, tem as questões dos FIIs na carteira, né? Que, como disse, é a coisa que eu abomino, ainda mais com essa questão de serem fundos de tijolos. E, apesar das falhas graves, principalmente a cagada monstruosa com a alavancagem, considero que CPTS11 seja um fundo ok. E apesar do desconto, e a depender do desconto do fundo, dá para colocar na carteira. Não na minha, como eu já disse agora há pouco, mas quem tiver o perfil de risco do fundo. Ah, e uma coisa. Quando eu digo aqui a depender do desconto, você tem que ver não apenas o desconto que está o fundo. Acho que se não estou enganado, no momento atual tá 0,93. Você tem que analisar o desconto do fundo e se há outras opções melhores com um desconto similar. Ou talvez até se você quer se expor a essa estratégia de fundos imobiliários, caçar algum FOF com desconto similar também. Então, galera, isso aqui é minha posição sobre CPTS11. Espero que tenha contribuído com vocês aí. Se tiver contribuído, vocês
Peço que vocês que se inscrevam, que curtam, compartilhem e reforço que nada aqui é recomendação de compra de venda. Beleza? Até a próxima.